Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Pod Júlio e hoje o assunto, hoje nós continuamos um assunto que é super importante, né? Que a gente já falou no episódio passado, de como a gente sair de uma depressão profunda. E hoje nós vamos falar sobre isso, como sair dessa depressão, né? E como tentar evitar um pouquinho mais a ansiedade, beleza? Então, logo após a vinheta, roda a vinheta. Fala meus amores, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Pod Júlio. E você sabe que eu sempre sou um cara entusiasmado, né? Não sei se você já percebeu, eu sempre estou em alta. Eu tenho um espírito que é um espírito bem valente. Como que é esse espírito valente? Só para você entender um pouquinho como que funciona. Todos nós temos espírito. O espírito nada mais é do que um fôlego de vida. Claro que vai depender muito da crença, até cada um acredita de um jeito diferente e tem as suas religiões, né? As suas religiões também falam muito sobre isso, principalmente a galera espírita, né? Que acredita em reencarnação e um monte de outra coisa e tudo mais. Não é o caso aqui agora, né? De hoje nós vamos falar um pouquinho, não vamos falar nada de reencarnação. Uma porque o espírito, a alma não reencarna, né? A alma tem dois destinos, mas enfim, isso é um assunto para uma outra hora. Nós vamos falar um pouquinho hoje de como sair dessa depressão profunda e como identificar ao ponto que você já está nesse cara, né, de uma forma triste, que é triste. A depressão é um mal terrível. E falando nesse bendito mal, não esqueça de dar um like, tá? Dá um like ali e tal, né, para as redes sociais, faz parte, né? Então estou pedindo aqui encarecidamente. Como sair dessa depressão? Como que a gente vai agir para sair dessa depressão? Na verdade, assim, não existe uma forma mágica, tá? Porque assim, a depressão profunda, quando você entra em uma depressão profunda, ela já atingiu o teu espiritual, ela já atingiu o teu físico e ela já atingiu o teu emocional. Então ela já praticamente defasou com tudo. Tem uma luz no fundo do túnel, literalmente uma luz no fundo do túnel. Porque o que acontece? Quando o teu espírito está abatido, a tua alma está depressiva e o seu corpo já não tem mais serotonina, essa zinaína, né? E aí não reage mais, o teu químico já está todo bagunçado, tá? Porque tudo assim, tudo que a gente faz, o que a gente come, o que a gente vive, vai depender muito dessa reação química no corpo da gente. E essa reação química, muitas vezes, nesse caso, ela já está defasada porque o teu corpo está abatido fisicamente, porque você já não tem mais ânimo para sair, você não fala mais com ninguém, prefere lugares escuros, prefere fechar-se num quarto, prefere se estar sozinho. Por quê? Porque tudo que está em sua volta não te traz benefício. Então te traz malefício. Pessoas falando, barulhos, ruídos, tudo isso vai minando você e você quando está em depressão profunda, você prefere ficar isolado, não falar mais, você não tem mais ânimo, você já não, enfim, você está naquele estado que é difícil de sair. E como sair? Então vamos lá, tem duas formas de a gente conseguir sair disso. Uma que é através da medicina, a medicina já avançada consegue te dar ali alguns medicamentos. Então assim, vamos lá. Como que a gente faz com que esses dois processos aconteçam, que é o físico, tá? E aí o espiritual, tá? Do teu espírito. Não estou falando da tua alma. Tua alma vai vir na sequência, tá? Tua alma vai ser a última a ser restituída, vamos pensar dessa forma. O teu espírito, a princípio você precisa de usar medicamento. Quando você está em depressão profunda, o teu corpo não reage mais. Quer dizer, se o teu corpo não reage mais, a tua mente não pensa, ou ela só pensa para baixo, ela não pensa. E aí uma vez que ela não pensa, ela não alimenta o quê? A tua alma. A tua alma é alimentada por pensamentos. Veja bem, a tua alma é alimentada por pensamentos e por palavras. Simples assim. Alimenta por pensamentos e palavras, né, que fazem com que você ou deprecia ou cresce ou sobe ou desce a tua depressão, ok? Então assim, toda vez que você absorve coisas ruins, você vai deprimindo. Toda vez que você absorve coisas boas e palavras de incentivo, você vai
eliminando e ficando sempre em autoestima, sempre ligado no 220, quase isso. Nesse caso, a gente sabe que o corpo ele precisa de reagir, porque o teu corpo já está parado, a tua alma está quieta, o teu espírito está do outro lado, e tua alma está numa situação que ela não fala mais, ela não conversa com você mais. Você não tem mais o que conversar com ela. Então você precisa de o quê? De um choque. No bom sentido, é lógico. Você precisa de alguns medicamentos que venham fazer com que o teu corpo reaja. Então agora é o momento do teu corpo reagir. Quando o teu corpo começar a reagir e aí você começar, então como fazer isso? Primeiro, a família, que aí vem algo super, mais do que importante, é a família. Então a família, ela tem que estar do teu lado, sempre vai estar do teu lado, mas a família tem que entender isso. Para que quando esses sintomas de depressão for realmente diagnosticado, você já tem que tentar evitar de chegar na fase profunda dela. Mas, muitas vezes, a mãe ou o pai não identifica que o indivíduo saiu, está chegando tarde, que não conversa mais, não participa do café da manhã. Então são sintomas que a pessoa já está tendo essa depressão. Ela não participa, ela não conversa mais, ela fica sempre nas redes sociais e às vezes no canto dela, para de ser ativa, né? Então são sintomas. Só que às vezes os pais trabalham no dia a dia, na correria, e a família não percebe isso. Quando percebe isso, o cidadão, a pessoa, o personagem já está quase em estado de se matar mesmo, literalmente de se matar, porque a depressão é isso, chega uma hora que você não tem mais sentido de viver, né? E essa é uma depressão profunda e é difícil de sair. Então a família é o primeiro ponto de tudo, é a família. A família vai ter que procurar uma solução para que esse personagem possa, né, ser medicado, né? Primeiro ter um bom médico, né, uma boa equipe, para entender, né, em que fase que está isso. Aí não compete, né, a gente que não estudou para isso, como diz o outro, né? Quem sabe fala e quem faz é porque estudou. Então você tem que primeiro procurar um especialista, né, um médico nessa área, para poder dar os medicamentos certos. Então o medicamento vai fazer o quê? Vai começar a fazer as ligações. Porque assim, ó, o teu corpo já está distante da tua alma, o teu sentimento está tudo bagunçado, teus neurônios já virou bagunça, virou uma festa ali, uma festa de chapado. Vamos pensar assim, né? Só uma linguajar que a gente entende. Então tá todo mundo ali caidinho no seu canto, um para lá, outro para cá, e a gente precisa de ativar essa galera. E como que a gente vai ativar essa galera? Dando uma dose contrária. Porque quando você tá quietinho, né? Se você está sem energia, o que você tem que fazer? Você tem que colocar energia nesse corpo. Esse corpo ele tem que começar a receber nutrientes, vitaminas e um monte de outras coisas e começar a ligar esses pontos. E aí que vem a medicina, né, trabalhando muito forte nisso para que esse resultado seja o quanto antes. Mas depende também da família. A família tem que apoiar e a família tem que estar em cima, literalmente estar em cima. Tive vários casos de familiares assim, por isso que eu estou conversando com você sobre isso, porque uma que eu já passei por esse processo, conheci pessoas muito próximas que já passaram e tiveram depressão profunda mesmo, a ponto não de se matar, mas a ponto de não querer mais nada na vida. Então, e como que a gente conseguiu fazer com que isso a gente passasse essa fase? Porque é uma fase, se você não passar, você morre. Literalmente morre, porque você vai procurar se matar, e esse é o último fator. Então a família tem que estar muito próximo para apoiá-lo. E aí receber os medicamentos certos. Quando você começa a receber esse medicamento certo, o teu corpo começa a agir, você começa a ter um pouco de ânimo, tá? Se animar para as coisas. Mas aí quando você entender, já viu aquele ditado, cair por mim, cair por si mesmo? Quando você cair na realidade e você entender, cara, eu estou com depressão, e você admitir isso, cara, estou com depressão, aí é a hora de você trabalhar contra ela. De que forma? Além dos medicamentos que você está usando, porque você não pode ser dependente de medicamento o resto da vida, você vai começar a trabalhar agora toda a tua parte espiritual. Como trabalhar a parte espiritual? Primeira coisa, meditação de coisas positivas. Então você pode fazer uma meditação, que é muito legal. Nós, como cristãos, oramos, pedimos ajuda dos céus, né, de Deus e tudo mais, auxílio do Espírito Santo, para quem tem o Espírito Santo,
Porque é normal a pessoa chegar uma hora a desanimar. Isso até na Bíblia já fala sobre isso. Elias foi para a caverna justamente por conta disso, porque ele teve medo. E o medo é um fator de que pode te levar, se você ficar na caverna a vida inteira, a uma depressão. Ok? E aí você começa a alimentar esse teu espírito, meditando. Então, técnicas legais, meditação de coisas boas, lerem livros de pessoas que já passaram por isso, mas de uma forma assim, que eu sempre digo, tem que ler livros bons que te traga resultado. E outra situação muito importante é ou fazer uma oração ou fazer uma meditação. Mas não vai querer se apegar, e você tem que se apegar a algo. Já viu aquele ditado quando a pessoa está no fundo do poço, né? Lembra o fundo do poço? A pessoa tem que se apegar a alguma coisa para subir, sair desse fundo do poço. E como que ela vai sair desse fundo do poço? Se apegando a alguma coisa. Então você deve se apegar a alguma coisa. Vamos lá. Espiritualmente você pode se apegar em Deus. Espiritualmente você pode se apegar em coisas boas no próximo. Por exemplo, se você é uma mãe e você sabe que você tem filhos ainda para poder cuidar deles, e essa responsabilidade é nossa, então você tem que se encher de coisas boas, pensamentos bons, tipo, cara, eu tenho que sair disso porque a minha filha precisa de mim, eu preciso de sair disso porque a minha esposa precisa de mim, eu preciso sair disso porque eu tenho algo que eu tenho que fazer e ainda não concluí. Então o teu espírito vai começar a se encher de coisas boas, de fortalecimento do teu espírito, da tua alma. E aí a tua alma, quando você começa a fazer isso, a tua alma começa a se encher. Lembra que eu falei que a depressão ela começa em ouvir? Então, você começa a se ouvir, falando coisas boas, a fazendo coisas boas e agindo de uma forma contrária à depressão. Lógico que isso com toda a força de medicamento e tudo mais. Então, assim, vamos colocar isso numa balança para você entender. Quando você caiu em depressão, foi de duas formas, né? Ou foi uma queda rápida, ou foi algo que foi te deprimindo ao longo do tempo. E aí agora você vai ter que equilibrar essa balança, porque agora você está aqui embaixo e a depressão está aqui em cima. Então o que você vai fazer? Medicamento e coisas positivas. Isso vai fazer o quê? Vai diminuindo e você vai aumentando a tua capacidade cognitiva, psicomotora, e aí sucessivamente. Então você vai se abstendo dessas coisas ruins, que é o que te fazia mal, que te jogava para baixo, e ao mesmo tempo você vai se equilibrando. A partir do momento que você começa a fazer esse equilíbrio de medicamento, pensamentos positivos, palavras, ler livro, fazer ações, fisicamente é bom, né? Existem muitos casos de pessoas que, para vencer a depressão, ela, cara, pegou uma bicicleta, saiu correndo, foi correr. Por quê? Porque aquilo gera uma adrenalina, libera serotonina e faz você ficar melhor, teu corpo vai ficar melhor, começa a reagir. Então você reage dessa forma. A partir do momento que você vai reagindo e espiritualmente, fisicamente e na sua alma, você começa a equilibrar isso, você começa a tirar os medicamentos. Claro que com a ajuda do médico. Por quê? Porque você começa a sair disso. Você não vai ficar dependendo do químico a vida inteira. E aí, quando você chega nesse patamar que você está já desnivelado e que o medicamento, agora as doses são menores, né? E que você está mais para cima e tudo mais, vai chegar um momento que você vai sair, você vai estar liberto da depressão literalmente. E você não precisa de usar mais o medicamento, porque agora o medicamento não vai fazer tanto efeito como fazia no começo. Porque você não precisa mais. Seria a mesma coisa assim, não adianta querer tomar lá, vamos lá, sei lá, uma dose de vitamina X, se você não precisa mais dessa vitamina, teu corpo já tem essa vitamina, então não faz sentido você tomar uma coisa que você não precisa. Então não necessariamente nessa regra, mas você vai tirando isso. A partir do momento que você vai tirando o medicamento, claro, sempre, né, procurando um especialista, e aí você vai medindo essas coisas. Vai chegar uma hora que o medicamento você vai eliminar de vez da tua vida e você vai continuar fazendo aquilo que você começou a praticar. Então o quê? Boas ações, pensamentos positivos.
estar com pessoas que não te deixam cair, estar com pessoas que não falam coisas ruins, negativamente, porque, gente, cá entre nós, é horrível você estar num ambiente que o personagem do lado só fica falando coisas ruins, só fala que não presta, só fala... vamos pensar em palavrões? Quando você anda com uma pessoa que fala palavrão, por exemplo, palavras, né, enfim, xingamento, você percebe que você começa, sem querer, você acaba sendo induzido, mas sem querer, e começa a falar essas palavras também, né? Por exemplo, a minha filha, né, de 1 aninho, não falava, desculpa, de 4 anos, não falava tô de boa. Mas aí na escola, alguém deve ter falado para ela tô de boa. E aí toda vez que eu converso com ela, ela fala, e aí filha, tudo bem? Como é que você tá? Ô pai, tô de boa. Eu tô de boa? Onde você ouviu? Eu nunca falei essa palavra, de onde você tirou essa palavra? Então quer dizer, ela tá convivendo com alguns amiguinhos da escola que um deles deve falar, tô de boa. E ela achou super legal, engraçado aquilo, não, tô de boa. Aí o outro falou, não, tô de boa. E aí ela usa isso agora no dia a dia. Então são as palavras que ela entrou nela, e ela começa agora a proferir essa palavra. Lógico que é uma palavra positiva. Não, tô de boa, tô legal, tô bacana, então, e aí vai. Então, o que acontece? É exatamente isso. Então, você tem que parar de... Se você, por exemplo, saía para alguns lugares que agora você percebe que não faz mais sentido ir porque aquele lugar só te deprimia, só te jogava para baixo, então evita. Você tem que começar a evitar esse tipo de situações. Falar com pessoas que só falam, né, só palavras ruins, né, chamamos de pessoas que só falam o que não presta, né, só fala coisas ruins, nunca tá de bem com a vida, né, só fala palavras que traz malefício. Então evitar esse tipo de situações com amizades, às vezes até com parente mesmo. Tem alguns parentes que às vezes é até melhor evitar, entende, do que conviver, porque se conviver você vai começar a sentir esse teu agir diferente novamente. E aí uma coisa que você experimentou é igual droga no teu corpo. Uma vez que você experimentou a depressão, você vai viver com ela pro resto da sua vida. Isso não quer dizer que você vai ser deprimente, não, jamais. Você pode ser uma pessoa livre de tudo isso. Mas como? Evitar. Sabe quando a coisa te faz mal? Evita. Então, por exemplo, tem uma pessoa fumando, né? Evita estar perto dela. Se tem uma pessoa que bebe e você era um ex-alcoólatra, você pode ver isso nos enfim. Procure evitar. Procure evitar de entrar num bar, procure evitar de estar com quem fuma, se você já parou de fumar. Por quê? Porque toda vez que você vê essa pessoa, ou vê esse personagem, ou vê, enfim, essa situação, possa ser que te gera um pensamento, né, de que você fazia aquilo e aquilo te dava um certo prazer. No momento, pode ser que sim, mas normalmente isso não acontece, né? Depois você sabe que quem para e realmente, né, decide não voltar mais, é uma guerra constante que você vai ter entre você, corpo, alma e espírito, porque vai ser sempre essa luta, essa batalha que você vai enfrentar no dia a dia pro resto da sua vida. Então, a forma mais, né, eficiente é buscar isso em medicamento, com médicos especializados, apoio da família e fazer aquilo que eu comentei, meditação, procurar coisas boas, coisas que só te levam para cima, tá? Exercício ajuda muito, demais, né? Então é bom você praticar esse tipo de situação, né, esse tipo de exercícios e tudo mais, para que você consiga sair realmente da depressão. Júlio, tem um amigo que no caso dele, cara, ele não consegue. Calma. Depende muito de cada pessoa. Às vezes tem gente que leva mais tempo para sair. Existe gente que sai e volta para de novo no estado de depressão. Então isso vai depender muito da batalha que a pessoa vai ter no dia a dia dela. E cada pessoa é uma pessoa diferente, cada um vai ter uma ação e uma reação diferente, ok? Então tá aí a dica para vocês, né, que você já... se você tem alguém, né, que já passou por isso, comente ali, que já teve, né, fala ali, ali no chatzinho, como, né, e fala pra gente como que essa pessoa saiu dessa depressão. E eu sempre falo assim, procura sempre estar de bem com a vida, de bem consigo mesmo. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, eu me amo, só não posso me dizer que eu me adoro porque eu adoro a Deus, mas enfim, eu me amo. Então quando a pessoa se ama, independente se ela tá com um calçado bom, independente se ela tá
né? Já viu aquele, né? Tem sempre aquelas expressões que a gente sempre fala assim: ah, não, mas para ser feliz com essa pessoa eu podia estar até no deserto, que eu seria feliz com essa pessoa. Acredite, meu amigo, se você estivesse no deserto com essa pessoa, você não seria feliz com essa pessoa, porque no deserto você não experimentou ainda. Estando no deserto, aí você poderia falar se você já estivesse no deserto. Eu estou no deserto e eu estou feliz com essa pessoa. Então nunca diga isso, porque a gente nunca sabe realmente o quanto a gente suporta estar ou não estar em um estado das nossas vidas, beleza? Fiquem aqui, fiquem com Deus. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E comente, né? Comente se você já teve isso. Eu já participei de muitos casos desses, da família, meu particularmente, e eu sempre fui uma pessoa, e eu não caí em depressão, para você ter uma ideia, eu nunca caí em depressão, mas já tive estado de pensamentos. Ok, pensamentos do quê? De suicídio? Pensamento não é teu, o pensamento vem de fora, né? Você fala assim, tudo que eu penso vem da minha cabeça. Não, na verdade não veio da tua cabeça. Tudo aquilo que você pensou hoje foi lançado há uns dias atrás por palavras antes disso, porque quando a pessoa nasce, ela não tem um pensamento de algo, ela vai construindo aquilo com o decorrer da vida dela, e aí ela fala o que é certo e o que é errado, e o que é bom e o que é ruim. Então ela vai ter depois essa balança para identificar o que é bom para ela. E nas nossas vidas a mesma coisa, a gente tem que identificar aquilo que é bom, para a gente separar o joio do trigo, como diz o outro. Aquilo que é bom a gente absorve, aquilo que é ruim a gente deixa. Por isso que eu voltei a falar para vocês agora que a maioria dos cristãos, dos evangélicos e das pessoas que têm pensamentos positivos, normalmente elas não caem muito em depressão, porque quando ela percebe isso, ela já vai para a oração, ela já vai para uma ação para sair e se livrar daquilo quanto antes, beleza? Então tá aí, Pod Júlio, se inscreve no nosso canal e a gente vai trazer assuntos e coisas interessantes para ver se a gente muda-nos a nós mesmos, beleza? Valeu, um abraço, fui!